Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. O Jornal das 11 está no ar. Nós temos como jornalista Hebe Rios, da EPTV, lançou um livro que fala de superação, contando a história real de uma portadora de deficiência. E a gente vai sortear um livro da Hebe hoje. A partir de agora, quem quiser já pode ligar para o 3623-1333, deixar seu nome completo com a Maria Paula, para a gente ver quem vai ganhar o livro da Hebe, que se chama Menina de Arte. E será que a gente pode contribuir para um mundo mais sustentável? E, afinal, o que é essa tal de sustentabilidade que todo mundo fala? Mas será que a gente sabe mesmo o que é? Na nossa casa, na rua, no bairro, o que a gente pode fazer para um mundo melhor? Também estamos recebendo hoje aqui o biólogo Evandro Sanguineto, que tem uma propriedade rural em Piranguinho, que vive de forma sustentável. A casa dele vai estar aberta à visitação neste carnaval e a gente vai saber como é que vai acontecer isso hoje. Bem, começo agradecendo a presença dos meus dois convidados. Bom dia, Hebe, muito obrigada pela presença, tudo bom? Bom dia, querida, eu que agradeço o convite. Microfone da Hebe está funcionando ok aí? Certinho? Acho que está, né? Estou falando baixo, estou bem? Não, acho que está. Nós estamos inaugurando um terceiro microfone no estúdio aqui hoje para ficar mais confortável para nós. E, Evandro, muito obrigada também pela sua presença aqui hoje. E bom dia a todos. Queria começar fazendo uma ligação entre esses dois assuntos que a gente vai falar hoje. Eu assisti recentemente a uma palestra em que uma médica neurologista fala cientificamente de estudos que foram feitos, mapeamento de cérebro, dizendo que as maiores razões para a satisfação do ser humano, ao contrário do que a gente possa pensar, as maiores razões são, em primeiro lugar, aprender, em segundo lugar, superar-se e, em terceiro, por incrível que pareça, sofrer. Coisa doida, né? No primeiro momento, perguntando assim superficialmente para as pessoas disseram que a primeira razão era dinheiro, a segunda era beleza e a terceira era poder. E aí eles comprovaram que isso não correspondia à resposta cerebral a essas três situações de dinheiro, beleza e poder. Ao contrário disso, a satisfação, que significa a gente estar pleno, estar completo, satisfeito, feliz, é aprender. Eu fiquei surpresa com isso, não imaginava. E a gente vai falar agora de superação com a Hebe, que escreveu um livro que mostra um caso real de uma portadora de deficiência que incrivelmente consegue fazer coisas que a gente, todos os membros funcionando direitinho, tudo certinho, não dá conta de fazer. Como é que é possível a gente aprender a fazer tecnicamente mesmo coisas na nossa casa, no nosso cotidiano, para superar as dificuldades do mundo? Então você está, na verdade, com os dois assuntos aí. Aprender e superar. Eu estou vendo que é um convite para a gente ficar conversando aqui o resto da manhã e o dia inteiro. Né? Só não vamos falar de sofrimento, que é o terceiro motivo que, por incrível que pareça, causa satisfação. Isso estranhou, mas ela tem uma explicação científica sobre isso. Até depois eu dou a dica aí para quem tem interesse na palestra dessa médica, que é a Anete Guimarães. É maravilhoso, é muito bacana. Mas vamos começar conversando com a Hebe, que, como eu disse, está na TV já há mais de 20 anos. A Hebe é de Itajubá e temos uma amizade que está completando 40 anos já, né? Isso aí. Sem vergonha de falar a idade, muito pelo contrário, acho que é muito bom ser uma mulher madura. Hoje a Hebe é chefe de reportagem da EPTV Central, que é sediada em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. E de férias em Itajubá, a Hebe vai bater um papo sobre esse trabalho mais recente dela. Na verdade, foi lançado o livro em 2011, que conta uma história real de superação. Hebe, eu queria que você pudesse assim, resumir o que é a história, né, central desse seu livro, lembrando que ele está sendo sorteado aqui. Quem quiser conhecer essa história, que é importante para a vida de todos nós, pode ligar aqui para a rádio. Mas como é que é, Hebe, essa história da personagem Daniela, Isso. personagem da vida real? Vida real. Daniela Caburro é uma artista plástica lá de São Carlos. Ela é tetraplégica
ficou tetraplégica aos 8 meses e meio de idade, porque ela teve paralisia infantil. E o que chama atenção na história dela é que ela tomou todas as vacinas, tanto é que existe a suspeita até hoje de que tenha sido reação à vacina. Não se sabe, na verdade, se foi reação ou se o vírus já estava instalado, né? Porque na época houve um surto, na década de 70, houve um surto de paralisia infantil em São Carlos. Ela nasceu na década de 60, fim de 60. Isso, ela está com 42 anos, ou 41, né? Acho que 41. E houve esse surto e, na época, a família ficou na dúvida se era resultado do surto, porque ela estava com as vacinas em dia, né? E mesmo tomando todas as vacinas, tudo, inclusive ela começou a ter a paralisia mesmo quando ela chegou do posto de saúde, ela tinha tomado o reforço, né, da vacina. Bom, o fato é que ela ficou tetraplégica e é uma família muito simples. A partir disso, muitas dificuldades, porque se hoje a gente fala em inclusão e preconceito já é uma novela, você imagina isso, né, há 20 anos, há mais... Né, 40 anos, na verdade, né, mais de 20 anos, 40 anos. Então era muito mais forte e faltava informação. A mãe sozinha com ela, porque o pai era caminhoneiro, então a mãe muito pobre, sem informação. Então a gente... E no livro, é lógico, eu detalho, porque é uma biografia, né, a história da Daniela Caburro. E dá para a gente imaginar a dificuldade dela. A partir de todas essas dificuldades, e apesar de todas essas dificuldades, ela contou com uma rede de amigos, a família muito unida, e essa rede foi responsável pela superação. Lógico, o espírito dela, que é uma pessoa incrível, mas ela, quando me convidou, até eu explico depois como é que foi esse processo do livro, ela até falou: olha, Hebe, eu quero que esse livro seja um agradecimento a todas essas pessoas que me ajudaram, porque se eu hoje sou uma artista plástica reconhecida, porque a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, da qual ela faz parte, porque ela pinta com a boca, né? Ela é reconhecida mundialmente, mais de 80 países tem essa associação. Então ela queria justamente agradecer a todo mundo, né, que contribuiu para que ela chegasse até esse momento. Agora, ela é uma pessoa maravilhosa, então eu fiquei encantada com a figura dela. E ela é feliz pra caramba, né? Nossa, ela comprova essa pesquisa aí de que a superação é o segundo motivo que traz satisfação, plenitude para o ser humano, né? Exatamente. Ela é uma pessoa, assim, que dá vontade de ficar do lado dela 24 horas. E eu, assim, até de uma forma um pouco egoísta, eu confesso, eu escrevi o livro para você. Para eu ficar assim satisfeita, porque eu ficava do lado dela, tanto é que a gente terminou o livro, eu continuo indo à casa dela toda semana. A gente estabeleceu a quinta-feira como nosso dia de encontro e toda quinta-feira a gente continua se encontrando, porque é como se eu recarregasse todas as minhas energias, porque ela é uma pessoa assim, de energia, de beleza, de pureza e de alegria acima de tudo. É uma pessoa extraordinária. E eu espero que o livro eu tenha conseguido passar um pouco de quem é Daniela Caburro. Você teve que se superar também para escrever esse livro? Porque a Hebe é jornalista de TV, né? Jornalista de TV costuma escrever menos do que o jornalista de impresso. Exatamente. Né? Eu acho que eu só consegui escrever porque a Daniela é uma pessoa que fala muito bem, ela tem uma memória espetacular. Então ela ia falando e eu ia escrevendo, lógico, fazendo as adaptações, mas assim, eu procurei ser fiel aos relatos dela. Então talvez se fosse uma outra pessoa que eu tivesse dificuldade em saber detalhes da vida e tivesse que pesquisar com um, com outro, eu não sei se o livro teria saído, sinceramente. Eu acho que só saiu porque a minha fonte principal, que era ela, era uma fonte rica, né? Uma pessoa que se expressa perfeitamente e lembra de detalhes importantíssimos para você reconstituir uma história, que é lógico, né? A história passou, mas ela lembrava detalhes importantíssimos para eu reconstituir a história. Então, eu acho que assim, só saiu por conta disso. Que bom que saiu, né, Hebe? Aliás, lembrando que a gente está sorteando um exemplar desse livro. E ele, não sei se você já ouviu, depois do livro editado, relatos de pessoas que, ao conhecerem melhor a história dela, de alguma forma também se tocaram,
Aliás, se tocaram na expressão literal, tipo, se tocar, olha, presta atenção na sua vida. Olha, você sim. aí que é perfeito fisicamente, para de reclamar, Você né? sabe E vai à isso luta. é uma coisa surpreendente, porque assim, é claro que a gente, quando o livro foi feito, eu tinha uma expectativa, tinha essa expectativa sim. Mas quando você começa a ver o retorno das pessoas, você vê, supera muito mais aquela sua expectativa. Relatos, e-mails, assim, pessoas que chegam chorando, e, sabe, é uma coisa impressionante assim, o retorno das pessoas. Muito legal isso, muito né? Muito legal. Assim, quero fazer um parêntese nisso, porque ontem o doutor Aide, que foi meu entrevistado aqui, psiquiatra, também comentou comigo que muita gente, ao ler o primeiro livro que ele publicou, que também a gente vai sortear só que na semana que vem, muita gente assim, destaca um trecho do livro dele e fala que aquilo foi fundamental, foi importantíssimo. Ele falou, olha, eu não imaginava que a hora que eu estava escrevendo aquilo, eu fosse atingir em cheio a vida de alguma pessoa, assim, para melhorar de alguma forma a vida, né? É impressionante. Você sabe que esses dias até a minha sobrinha, que morou muito tempo em Itaúna, perto de Itaúna, que é Minas, tem uma cidade chamada Pará de Minas. E a prima dela, ela deu o livro para a prima, e a prima é professora. E levou o livro para a escola. Aí recebi notícia de Pará de Minas, que está todo mundo lendo o livro, que a cidade é pequena, né? Então, que legal. Está passando. Sabe umas coisas assim, que você não imagina? Lá em Pará de Minas, que o povo está gostando e está lendo e está em escola. Quer dizer, é legal, né? Você muito legal, porque eu acho que mexe, retorno. Independente da proximidade física, acho que mexe com a vida de todos nós, ver exemplos de gente real, né, que consegue se superar. A Virgínia Renó está te mandando um beijo. Beijão conhece? Pra ela, também conheço. E um ouvinte está perguntando onde que pode comprar o livro, Hebe, qual é o preço? Como é que funciona essa coisa da distribuição? É o seguinte, quando o livro foi lançado em 2011, a Nobel, lá em São Carlos, a livraria Nobel, começou a vender. E eu fiz contato aqui com a Nobel daqui e falei, olha, como eu estou fazendo o lançamento aqui, se alguém vier procurar, vocês, por favor, entrem em contato com São Carlos, né, para fazer encomenda, se precisar e tal. Mas eu não voltei à livraria para saber se eles fizeram isso, porque é óbvio, é interesse deles, né? Agora, a Edufiscar, que é a editora que lançou o livro, que é a editora da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, no site da Edufiscar a pessoa pode comprar. Então, até poucos dias estava na faixa de R$25. Eu não sei como é que está agora. Mas a pessoa pode entrar no site da Edufiscar e... ai, meu Deus, esqueci o endereço. Mas a gente pode pedir para a Paulinha, a Maria Paula, que depois a gente dá o endereço certinho. É .edufiscar.br, acho que não tem ponto .com. A pessoa pode entrar e comprar pela Edufiscar, tranquilo. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho aqui na nossa prosa e volta daqui a pouquinho, porque eu vou perguntar para o Evandro, além das outras coisas que ele vai falar, se ele já teve também algum caso de superação na vida que possa servir de exemplo para nós. A gente volta já já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício. E saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. De volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Lembrando que você pode ouvir também pela internet no site www.radioitajubá.com.br. Uma das notícias mais comentadas dessa semana em Itajubá foi o fim da parceria da Fundação Mali com a Santa Casa, depois de uma declaração do prefeito a respeito da saúde pública em Itajubá. A gente ainda não conseguiu conversar com a prefeitura sobre isso, vamos tentar trazê-los aqui, agora que a decisão, né, o prefeito Rodrigo Rieira revogou uma decisão dele de que ficariam os secretários 100 dias sem atender a imprensa, ele voltou atrás nisso, então a gente pode novamente contar com a participação nos programas de rádio e nas emissoras e nos jornais de entrevistas dos secretários. Então,
Estou dizendo que a gente ainda não conversou com a Prefeitura sobre isso, mas eu vou ler aqui um trecho do comunicado da Mali sobre esse assunto, que diz o seguinte: depois de 4 anos de trabalho do grupo de voluntários da planta de Itajubá, que atuou apoiado financeiramente pela Fundação Mali e pela Mali Metal Leve S.A., com foco na revitalização e sustentabilidade da Santa Casa de Misericórdia, a Mali informa que este projeto está sendo concluído no final do mês de fevereiro. A decisão foi tomada pelo diretor-presidente do Grupo Mali, Sr. Klaus Hoppen, com o objetivo de permitir total flexibilidade para a nova administração pública municipal definir o seu projeto estratégico de inclusão da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, a nossa Santa Casa, no planejamento para a saúde da nossa região, para que toda a comunidade possa ter uma informação completa sobre os trabalhos efetuados nestes 4 anos e principalmente sobre os projetos de melhoria ainda não implementados. A Mali colocou à disposição um relatório completo que está sob guarda do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da comarca de Itajubá, conhecido como Cartório do Roberto Leite, situado à Rua Prefeito Tigre Maia, número 18, no centro de Itajubá. Esse relatório poderá ser consultado a qualquer momento. Então, esse é o comunicado oficial da Mali, anunciando que não tem mais a parceria com a Santa Casa. E como eu disse, nós vamos ouvir a Prefeitura sobre isso, provavelmente depois do Carnaval, porque a gente vai fazer um intervalo sem programa nesses dias de Carnaval, mas na quinta-feira a gente volta com a pauta normal e quero ouvir todas as pessoas da Prefeitura que devem ter coisas interessantes para nos comunicar aí nesse início de governo. Bem, retomando as minhas entrevistas de hoje, eu estou aqui com 2 convidados, a jornalista Hebe Rios, que é chefe de redação da EPTV Central, e o biólogo Evandro Sanguineto, que ainda não falou quase nada, né, Evandro? Mas antes disso, antes de continuar a prosa, vou registrar aqui abraços que nós estamos recebendo dos ouvintes. Maria de Fátima Luciano, do bairro do Cruzeiro. Muito obrigada pela audiência. Agradeço também a Rosalina Carneiro, que está mandando um beijo para a gente. Um beijo para você também. Ela é da Anhumas. E a Valdene Lopes, mãe de uma grande amiga também, Adriana Candal, mandando um beijo para você, Hebe. Obrigada, beijo para ela também. E para mim. E a Maria Paula, jornalista do programa, trouxe para nós a informação que ficou faltando no bloco anterior, que é o site da editora que pode vender o livro Menina de Arte, que eu estava falando com a Hebe. O site é www.editora.ufscar.br. O FSCar é um F mudo aí, né? Universidade Federal de São Carlos. Então, repetindo, www.editora.ufscar.br. Evandro Sanguineto, que é biólogo, está abrindo a casa dele para visitação pública durante o Carnaval, para mostrar como é que a gente pode fazer uma habitação, uma moradia, um jeito de viver de forma sustentável, é isso, né? Antes de você explicar sobre isso, eu queria que você me respondesse aquela pergunta que eu fiz sobre a superação, que é o tema do livro da Hebe Rios, que conta a história da Daniela Caburro, uma portadora de deficiência que é uma artista e pinta com a boca, e você, biólogo, que está num projeto, eu chamo de inovador, mas eu acho que não é nem tanto novo para o mundo, né, mas para o Brasil, né, o Evandro, essa coisa da sustentabilidade, dessa preocupação com o meio ambiente, acho que é mais nova para nós brasileiros, mas é uma coisa que já é uma preocupação antiga. Mas você, na sua vida, já teve que se superar em que aspecto e como é que foi isso? Várias vezes, né? E pensando no intervalo que você fez essa pergunta, para dar um tempinho para a gente pensar um pouco, né? Essas superações aconteceram várias vezes na minha vida, e todas elas, ou boa parte delas, ligadas ao aprendizado. Então, pegando o começo da sua fala lá, de aprender, superar, sofrer. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer, né? Não precisa ser assim. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, dizem, né? Sim, com certeza. E o sofrimento não precisa ser o maior dos aprendizados. E aí, uma das grandes superações que eu tive na minha vida pessoal foi coisa mais recente.
Em 2004 eu resolvi que a vida que eu estava levando eu já não queria mais. Lá na década de 80 eu fui fazer universidade. Não consegui, larguei tudo, fui morar no meio do mato numa comunidade alternativa, virei hippie e aí fiquei nessa história aí durante uns 20 anos. Chegou um certo momento que eu entendi que o aprendizado ele estava incompleto. A ciência de um lado tinha ficado parada e fui desenvolver uma outra vertente mais espiritual, mais emocional, mais de relação com as pessoas. Mas as coisas ainda estavam fracionadas. Em 2004 eu resolvi que eu ia dar um outro salto outra vez para buscar essa síntese interna. Foi quando eu voltei para a universidade, então aí eu fui terminar a biologia. Olha, isso é recente, se eu estou falando lá da década de 80, né, eu voltei a estudar com 43, 44 anos, estou com 52 agora. Então já voltei a estudar velho, né? Mas é possível. Então aí eu vim fazer biologia, depois me mudei para Itajubá, fui fazer especialização, mestrado e agora estou buscando doutorado. E no meio dessas histórias todas é que surgiu a ideia da casa ecológica, que a família resolveu se mudar da região do ABC Paulista, a gente morava lá em Santo André, resolveu vir aqui para a região de Itajubá e nessa história a gente resolveu construir. E aí, já entramos nessa conversa, não? Sim, podemos entrar, já vamos lá. Já aí, fluiu naturalmente para isso, deixa as águas do rio caminharem. Isso, e que elas não fiquem paradas, né? Nem entrem na casa da gente. Nem entrem na casa da gente, sigam o seu curso natural. E aí, então, duas coisas, quando a gente chegou aqui, que a gente queria saber. A primeira delas, se era possível construir de maneira mais sustentável, de maneira que a casa ficasse mais barata ou com o mesmo preço de uma convencional. Deixa eu fazer um parêntese aí, Sim. Porque eu tinha dito no início do programa que essa palavra sustentabilidade está na boca de todo mundo. Mas o que de fato isso significa, Evandro? E a gente não conhece isso. No texto que você leu ainda agora, tem lá sustentabilidade da Santa Casa. E a gente entende sustentabilidade no aspecto econômico-financeiro, não é isso. Essa ideia de sustentabilidade vem lá do final da década de 70, com um trabalho internacional que teve para a ONU, preparando para a Eco 92 aqui no Brasil, e começou com a ideia de desenvolvimento sustentável. E a ideia do desenvolvimento sustentável é aquele que se apoia num tripé. Não é só mais o ganho econômico, não é só mais o lucro. Esse lucro ele tem que vir em equilíbrio com as questões ambientais e com as questões sociais. Trocando miúdos, não dá para a gente querer continuar ganhando dinheiro sem pensar nas pessoas e sem pensar no ambiente que está em volta da gente. E esse ambiente não é só bichinho, plantinha, não. Esse ambiente é ar, a água, a terra, porque a gente começou a perceber que não era racional a gente poluir, sujar e contaminar a água para depois limpar a água e beber. Isso não é racional, né? O que é racional é você não sujar a água, porque aí a água já está limpa. Exatamente, assim como não sujar a cidade, para não precisar limpar. Exatamente. Mais racional, mais barato, né? Mais inteligente. E a gente começou a se dar conta disso lá na década de 70, 80, porque era e ainda é muito comum a gente ouvir dizer: ou a gente desenvolve ou a gente cuida do ambiente. Mentira! Isso foi lá atrás. Mas agora a gente já aprendeu outras coisas, não precisa ser mais assim. Então, com o desenvolvimento sustentável, vem a ideia de que a gente ganha dinheiro, a gente tem lucro, a gente tem a economia circulando, mas a gente também tem respeito ao meio ambiente, a gente também tem respeito às pessoas, a gente cuida dos três ao mesmo tempo. Certo. E sustentabilidade já é um salto além disso. Além desses três, você também se preocupa com questões culturais, éticas, filosóficas, espirituais. Então, a coisa é mais ampla. Certo. A sua casa é uma casa ecológica, Evandro? Aonde você mora? Ela é mais ecológica. Ela está caminhando para ser mais do que a convencional. Como é que é essa sua casa? Tem vários itens lá que fazem a diferença. Começou da gente escolher um terreno mais apropriado, voltado para o norte. Esse terreno voltado para o norte e depois o design da casa alinhada, no sentido leste-oeste, permitiu que a frente da casa ficasse voltada para o norte. Só com isso a gente tem alguns ganhos. Por exemplo, agora nós estamos no verão, o sol está mais alto no horizonte.
No inverno, o Sol está indo lá para o hemisfério norte, ele fica mais baixo no horizonte. Isso significa que o Sol entra dentro de casa, aquece a casa durante o dia, eu não preciso de aquecedor à noite na casa. E isso no inverno, que é exatamente o que a gente quer. Certo. Agora, no verão, o Sol está mais alto no horizonte, ele não entra dentro de casa, então ele não aquece demais a casa fica mais fresquinha, então eu não preciso de ventilador dentro da casa. A gente mediu também a orientação predominante da brisa que chega em casa, de maneira que se a casa estiver quente, eu só abro uma janelinha, a brisa passa por dentro de casa, a brisa refresca a casa. É um ventilador natural, né? Isso é conhecimento. Então eu não preciso gastar energia, gastar dinheiro, nem para ter aquecedor no inverno, nem para ter ventilador no verão. A natureza faz isso de graça para mim. E aí tem um punhado de outras coisas associadas que a gente pode fazer. Plantar algumas flores, por exemplo, no caminho da brisa, de maneira que quando a flor solta o perfume, a brisa leva esse perfume para dentro de casa. Que delícia isso. Coisa simples, né? E isso é de que design. A natureza já deixou prontinho para nós, né? Prontinho, é observar a natureza, como é que ela funciona, e traz isso para o cotidiano. Aí tem captação de água de chuva, uma parte dessa água a gente utiliza dentro de casa. No que dá para usar a água da chuva, Evandro? A gente usa em tudo, né? Por conta da região onde a gente está. Certo. Se a gente estivesse em São Paulo com aquela poluição, fuligem e tudo mais, aí teria que fazer um sistema de tratamento. Aqui a gente, né, é mais tranquilo um pouco, que pode ter, por exemplo, um pouco de coliforme no telhado. Sim. Ou que vem com vento, ou um passarinho que vem e fez um cocôzinho no telhado, ou chuva lava, mas aí a gente faz um trabalho de juntar essa água do telhado com a água que vem da Copasa, né? Que ela já vem com cloro residual, né? Tem um excesso de cloro na água, a água tratada ela tem que ter isso para prevenir quaisquer problemas. Então essa água mistura com a água da chuva, que é em menor quantidade, daí essa água é filtrada, vai para outras 2 caixas, e essa água a gente usa para fazer comida, para tomar banho, para lavar roupa, só não usa para beber, porque a gente, mas poderia. Nesse caso específico, usa para fazer a comida? Usa para fazer a comida. Por causa de ferver? Ou não? No caso de ferver, a gente não chegou a fazer análise dessa água para ver se ela está perfeita, né? Mas já tem 5 anos que a gente está usando ela, nunca tivemos problema. Tá provado, né? Já então, né? Está provado. O que a gente fez de análise foi no sistema de tratamento de efluentes, porque aí a gente faz, a gente tem como base assim, o lixo que eu gero, eu sou responsável por ele. Não é a prefeitura. Então, não dá para eu produzir lixo e depois jogar lá para a prefeitura dar conta do meu lixo. Ou eu poluir a água, porque eu aperto a descarga, né? E aí jogo a sujeira toda no sistema de drenagem, e aí depois o outro lá para baixo do rio que vai cuidar disso. Não é assim. Porque aí tem um entendimento de que se eu estou produzindo o lixo ou esse esgoto pode estar contaminando algum lugar, e isso pode estar gerando doenças em alguma criança, e a gente sabe que 70% dos leitos hospitalares hoje de criança é internação por conta de doenças de veiculação hídrica. No caso da sua propriedade com relação ao esgoto, como é que você trata? Aí a gente faz uma outra história, que é separar o que a gente chama de água preta, que é vaso sanitário, falando claramente o xixi e o cocô. A gente separa essa água, ela vai para um sistema de tratamento, basicamente uma fossa melhorada, é um decanto digestor que vai digerir esse nutriente, depois passa por um filtro biológico, passa por um outro sistema, e lá no final uma linha de bananeiras recebe essa água, e aí vai absorver a água e nutrientes, vai produzir a banana volta para dentro de casa, a gente se alimenta da banana e fecha o ciclo. Olha só que bacana isso, muito legal. No meio do caminho, né, as folhas ou o corte da bananeira, o ouvinte deve saber, a gente corta o cacho da banana, e aí o pseudocaule da bananeira não serve mais. A gente corta aquilo, leva para a horta, por exemplo, aquilo apodrece, libera nutrientes, os nutrientes produzem alimentos, os alimentos voltam para dentro de casa e fecha o ciclo outra vez. Então a gente pensa esgoto não como sujeira, como algo ruim. Esgoto é ruim quando está no lugar errado, porque aí ele polui e contamina. Quando no lugar certo ele está levando nutriente. Aquilo que entra pela nossa boca é nutriente. Aquilo que sai
É nutriente também, já não serve para a gente. Mas tratado serve, por exemplo, para as plantas ou micro-organismos. E aí elas vão liberar os nutrientes, que aí a gente produz os alimentos e volta. E com a água cinza é o mesmo processo. Aí a água cinza o que é? É pia, tanque, máquina de lavar, chuveiro, banheira, essas coisas assim. Ela segue por um outro sistema que é mais fácil tratar. É a maior quantidade de água dentro de uma casa, são as águas cinzas. Ela é mais fácil de tratar porque não tem, ou não é para ter os coliformes, né? Não tem cocô misturado nela. Então ela é mais fácil de tratar e a gente utiliza essa água também lá embaixo na horta ou para regar uma frutífera ou alguma coisa assim. Evandro, tudo isso que você está falando é preciso ensinar para engenheiro, inclusive, né? Que vai construir e que não está muitas vezes preocupado com esse tipo de coisa. Sim. Vocês têm algum tipo de serviço de orientação a quem quer construir, a quem quer fazer uma casa nesses moldes? Vocês conseguem transmitir esse conhecimento? Eu posso até emendar uma pergunta? Pode, porque claro, você está na zona rural, né? Sim. E a gente na cidade, em prédios e tudo mais, fica essa curiosidade, como aplicar isso na cidade, né? Porque eu acho que já existe tecnologia para isso, né? Condomínios que têm essas fossas biodigestoras, etc. Sim, se né? quiser, mas, então isso que eu queria também depois que você explicasse, assim, essa aplicação numa região, de repente que já está degradada, né? Se é possível fazer, o que é possível, né? Degradada nesse sentido, quer dizer, ela não foi construída com o objetivo que você colocou aí, Sim. com todo o passo a passo, né? Então a gente pode pensar em duas áreas. A área urbana já está consolidada, a gente já fez as coisas. Aí o sistema tradicional é o que tem que funcionar, como foi feito aqui em Itajubá. Tem investimento público ou privado, a gente constrói grandes estações de tratamento, constrói a rede de coleta desse esgoto, leva para a estação de tratamento, trata e pronto. O que a gente está propondo, e aí, mesmo assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro de casa, a gente já volta nessa. O que a gente está propondo é para a área periurbana e para a área rural. Aqueles condomínios novos, aqueles bairros novos que estão nascendo, eles não precisam nascer com a mesma visão antiga que a gente tinha. Eles já podem ser planejados de uma outra maneira, de maneira que a gente pense, como é que nós vamos fazer com o nosso lixo? Lixo é problema no mundo inteiro. E a gente constrói as coisas e não pensa nisso. Como é que a gente vai fazer com o trânsito que aumenta nesse condomínio novo, nesse bairro novo? A gente não pensa nisso. Como é que a gente vai fazer com a enormidade de carros que vai chegar, com um prédio, um arranha-céu novo que a gente coloca dentro da cidade e as ruas são todas estreitas? A gente não planeja essas coisas. A gente tem que começar a aprender a pensar nessas coisas. Então, na zona rural, o que a gente desenvolveu foi para atender pequenos e médios produtores. Se o sujeito não tem dinheiro, ele faz. E se tem dinheiro, ele faz também. Consegue fazer? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Consegue, porque a gente construiu as coisas para ser barato. Certo, né? certo. Aí, o que sai mais caro um pouco é o conhecimento, talvez. Mas esse conhecimento ele pode ser diluído num grupo, por exemplo, em algumas pessoas. Né? E depois da implantação disso, não sai mais caro do que você fazer uma fossa. Um pouquinho mais. Né? Porque você vai melhorar um pouco as coisas. Mas aí na zona rural a ideia principal é, lá na zona rural, se eu mantiver a água limpa lá, a água já chega limpa para a gente aqui. Aí eu não preciso gastar dinheiro, né, e recursos para limpar essa água. Aliás, nós estamos pagando caríssimo pelo tratamento de esgoto. Só um parênteses. Aí eu já não sei dizer, porque lá a gente não paga nada, mas acredito que sim. Né? Mas eu tinha te perguntado sobre consultoria mesmo para construtoras e tal, no âmbito particular. Sim. E também consultoria para a prefeitura que está planejando o seu crescimento a partir de agora, assim, né? Sim, se quiser, é possível sim. E para pequenos grupos, que faz isso, tem uma empresa que faz isso. Certo. E para pequenos grupos, tem uma outra possibilidade também. A gente recebe as pessoas em casa para um mini curso que chama Princípios da Construção Sustentável. São 3 horas onde você vai lá em casa, conhece de perto, né? Porque não é só teoria, está lá, está funcionando, funciona, né?
E para participar desse curso é só entrar em contato com a gente que a gente dá as orientações. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo agora e volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa. Eu queria lembrar o ouvinte, eu anunciei no início, que hoje tem bloco Varada na Água. Quem quiser participar é aberto a todos os foliões, a todo mundo que não quer passar o carnaval em branco aqui em Itajubá. O Varada na Água vai se concentrar hoje às 5 horas da tarde na Praça Jornalista Sebastião Inocêncio, que fica no meio do bairro BPS, e dali eles vão seguir em direção ao centro da cidade a partir das 7h30. Então a concentração, tendo ou não tendo o seu abadá, é às 5 horas da tarde na Praça Sebastião Inocêncio. A gente volta já já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com.